Será que é egoísta servir a Deus com uma recompensa em mira? Absolutamente não. Na verdade, irmãos, é o próprio Jeová que coloca recompensas para que seus servos possam ver e receber encorajamento, incentivo e disposição para fazer o que é certo. Podemos comparar isso com um pai amoroso. Um pai amoroso, ele talvez dê muito mais do que as necessidades do filho. Vez por outra, ele gosta talvez de presentear o filho com um presente especial. Isso dá alegria ao pai e muita alegria ao filho. Então, se pais humanos têm prazer nisso, imagine Jeová, o nosso Pai Celestial. Ele é um Deus de justiça, um Deus de amor. Então, Ele próprio obriga-se a recompensar os que o servem. Por isso podemos afirmar, servir a Jeová com uma recompensa em mira não é errado, não é egoísta fazer isso. E a palavra de Deus, a Bíblia, revela que Jeová, Ele quer fazer isso. E nós queremos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Vamos isolar alguns pontos desse texto para ver como de fato Jeová, Ele quer nos recompensar. Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Acompanhe. Além disso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pense nisso. Paulo não disse aqui que sem fé é difícil agradar a Deus. Ele disse que é impossível. Então isso mostra que a fé é essencial para se agradar a Deus. Ele usou o termo impossível alguém agradar a Deus sem fé. Fé em quê? Note. Pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe. De fato, nós precisamos crer que Jeová existe. Como é que poderíamos agradar a Deus se duvidássemos de sua existência? Mas a fé genuína não envolve só crer que Deus existe. Note o segundo aspecto. Tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador. Então, alguém com fé genuína acredita em Jeová, mas deve acreditar também que Ele se torna o recompensador. Por isso que afirmamos no início que não é egoísta servir a Jeová pensando na recompensa, porque o próprio Jeová escreveu que a pessoa com fé genuína o serviria porque acreditaria nele e acreditaria também que ele se torna o recompensador. Recompensador de quem? Olha o restante do texto. Dos que o buscam seriamente. O que é que significa em buscar seriamente a Jeová? Então, uma obra de referência indica que o buscam seriamente significa empenho, esforço, intensidade na adoração a Deus. Então não resta dúvida, Jeová recompensa os que pela fé o adoram com amor e com zelo. E foi lembrado no programa de nossa Assembleia que Abraão deixou um excelente exemplo nisso. Jeová sempre abençoou Abraão por causa da fé que ele tinha. Pegue, por favor, o seu programa. Vamos fazer uma breve recapitulação do que consideramos até agora. Observe que existem algumas perguntas de recapitulação que foram destacadas aqui logo no início do programa de nossa Assembleia. Então, por que é importante ter fé em qualquer circunstância? O orador destacou que para agradar a Deus, precisamos ter fé forte. Ela nos ajuda a enfrentar qualquer dificuldade. Depois foi perguntado por que meditar nas comparações sobre Jeová é importante. Então, os textos aí
mostraram Jeová sendo um escudo, pai, rocha, pastor. E a resposta é: aumentam nossa fé, porque nos ajudam a ver que Jeová cuida de nós de diferentes modos. Como podemos aumentar nossa fé? Então nós vimos exemplos do passado, de alguém que disse a Jesus: ajude-me onde preciso de fé. E os discípulos que disseram: dê-nos mais fé. Então nós vimos a necessidade de nos enfronharmos com as coisas de Jeová, com as atividades, assistência às reuniões, a pregação, o estudo pessoal, se possível servir como pioneiro auxiliar ou regular. O que é o pecado que facilmente nos envolve? Vimos que o orador destacou a falta de fé. E como podemos evitá-lo? Precisamos estar decididos a confiar em Jeová nas provas difíceis. Então, nesse discurso, nós vamos brevemente considerar como vencemos os obstáculos que podem impedir nosso progresso espiritual. Segunda pergunta: como podemos semear visando o Espírito? E por fim, que recompensas receberão os que tiverem a fé verdadeira? Às vezes nós temos que vencer obstáculos, irmãos, que parecem verdadeiras montanhas. Subir uma montanha já é desafiador, é cansativo. Mas quando Jesus esteve na terra, ele disse que a fé tem um grande poder. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 17, o versículo 20. Muito mais difícil do que subir uma montanha, Jesus disse em Mateus 17, 20. Acompanhe, por favor. Então os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí no 20, Jesus, ele lhes respondeu: por terem pouca fé, pois eu lhes digo a verdade, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Jesus disse algo mais difícil do que simplesmente subir uma montanha. Ele disse a possibilidade de mudá-la de lugar. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Bem, ele comparou aqui a fé a um grão de mostarda. As pessoas que estavam ouvindo Jesus conheciam bem o que ele estava falando. Embora sendo uma das menores sementes, a mostarda, depois de alguns meses de crescimento, se transforma numa árvore. Então Jesus frisava o grande potencial de um pouco de fé. Quando adequadamente cultivado e nutrido, aquilo que parece impossível se torna possível. E isso, de fato, ele tinha razão. Porque quando se tem fé, é possível enfrentar os problemas da vida de outra maneira do que sem a verdadeira fé. Por isso que em Lucas 11:13, Jesus disse que deveríamos pedir Espírito Santo a Jeová. A fé é um aspecto daquele coletivo fruto do Espírito. Então nós podemos cultivar a verdadeira fé por buscar a ajuda de Jeová. Ele vai nos ajudar a desenvolver, por mais pequeno que seja a nossa fé, né, como um grão de mostarda. Jeová poderá ajudar-nos para que possamos nutri-la, alimentá-la e ela se tornar uma forte fé. Então, como é que podemos fazer isso? Vamos então citar aqui pelo menos 4 aspectos, brevemente. O que podemos fazer para fortalecer a nossa fé? Mas vamos usar assim como princípio base o que lemos aqui em Romanos capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia. Note que conselho é dado aqui para aqueles que querem desenvolver e manter forte fé. Romanos 12, o versículo 11, diz: sejam diligentes. Olha a nota. Ou trabalhadores zelosos. Voltando ao texto. Não preguiçosos. Olha a nota. Não sejam preguiçosos nas suas atividades.
Sejam fervorosos no espírito, trabalhem como escravos para Jeová. Então o segredo está aqui, irmãos e amigos. Sermos diligentes, não preguiçosos, sermos fervorosos no espírito e trabalhar como escravo para Jeová. O que envolve isso então? Por exemplo, falamos sobre a necessidade de fazermos estudo pessoal, pesquisando a fundo as verdades da Bíblia. E nesse aspecto, essa reunião Vida e Ministério tem nos ajudado bastante, você não concorda? Por exemplo, na apostila do mês de abril, nós consideramos o livro bíblico de Jó. E ali mostrou que Jó, ele teve que lutar contra pensamentos errados. Então veio uma caixa muito interessante, muitos irmãos comentaram como aquilo foi de ajuda para eles. A caixa dizia assim: Satanás usa mentiras para desanimar os servos de Jeová hoje. Veja a diferença entre as mentiras de Satanás e as verdades ou os verdadeiros sentimentos de Jeová pelos seus servos. Aí veio apontando 3 grandes mentiras e 3 grandes verdades. A primeira mentira: Deus é tão exigente que nada que seus servos fazem é bom o bastante para Ele. Não há nada no universo que agrade a Ele. Isso é mentira. Porque no mesmo livro de Jó, mostra em Jó 36:5, que Jeová se agrada de qualquer esforço que fazemos para agradá-lo ou para servi-lo. Outra mentira: os humanos não valem nada para Deus. No mesmo livro de Jó, vimos que Jeová aceita e abençoa o serviço fiel que prestamos a Ele. Na mesma caixa falou sobre que Deus não se importa se você é justo ou não. Isso é mentira. A verdade é, Jeová sempre cuida de seus servos justos. Mas o ponto é, como é bom fazer um pouquinho de pesquisa e encontrarmos essas gemas que a organização disponibiliza nas publicações. É certo que isso vai fortalecer e aumentar a nossa fé. Foi lembrado a necessidade de participar sempre na pregação. Isso, sem dúvida, fortalece a fé. Notem uma breve experiência que aconteceu em Sorocaba. Aline, ao nascer, sua mãe já era testemunha de Jeová. Mas aos 12 anos, Aline deixou de ir às reuniões com a mãe. No dia 3 de julho de 2013, Aline parou em frente a um carrinho no centro da cidade, aqueles carrinhos de publicações. Comentou a situação à pioneira que estava cuidando do carrinho. A pioneira fez o convite para Aline voltar para Jeová. Aline disse que a sua vida não permitia isso, ela estava envolvida em muitas coisas erradas. Então a pioneira leu para Aline Ezequiel 34:11, aquele texto que diz que Jeová está à procura das ovelhas dele. A irmã lembrou a Aline que estamos no fim do fim. A hora é agora para voltar a servir a Jeová. Bem, a Aline estava fumando quando estava tendo essa conversa. Ela jogou o cigarro fora e disse assim: a partir de hoje, eu vou ser testemunha de Jeová. E mais, eu vou levar minha mãe em todas as reuniões. Faz tempo que ela não vai no salão. Resultado: depois de 10 anos que a Aline ficou afastada, ela voltou à sua primeira reunião no Salão do Reino. Depois de algumas conversas animadoras com aquela pioneira, foi então providenciado um estudo da Bíblia para a Aline. Ela fez excelente progresso, irmãos. E no dia 4 de julho de 2015, no último congresso, a Aline se batizou. A sua mãe, que estava afastada do Salão do Reino, voltou a assistir às reuniões. E eu liguei para a Aline esta semana, confirmando essas informações. Ela estava de saída para trabalhar no carrinho. E ela disse assim: para mim, irmão, tudo mudou depois que voltei para a organização. Levo uma vida simples hoje, mas sou muito, muito mais feliz. Mas o que essa experiência passa? Não só a alegria da Aline, mas a alegria da pioneira que deu start para isso acontecer. Ela foi usada por Jeová para ajudar alguém que estava há 10 anos afastada.
E você também pode ter essa alegria por participar mais no ministério e ter experiências assim para contar. Você não concorda que experiências assim fortalecem a fé, edificam a fé? Claro que sim. Então participe mais na pregação e é certo que você vai fortalecer a sua fé. Terceira ajuda. Preste atenção às profecias da Bíblia que se cumpriram. Elas dão fortes motivos para termos fé. E nesse aspecto, irmãos, nós temos tantas informações nos últimos 3 anos, né? Como que a luz vem de fato brilhando, a verdade cada vez mais clara para os servos de Jeová, né? Por exemplo, lembra de uma revista que estudamos, que trouxe um quadro assim: veja se ficou claro para você. O escravo fiel e discreto. Um pequeno grupo de irmãos ungidos diretamente envolvidos na preparação, na distribuição de alimento espiritual durante a presença de Cristo. Hoje, esses irmãos ungidos compõem o corpo governante. Seus domésticos, lá do texto, todos os que são alimentados, sejam dos ungidos, sejam das outras ovelhas. E quando a parte do texto diz que eles foram ou seriam designados sobre os seus domésticos, aí lembrou que em 1919, Jesus escolheu irmãos ungidos capazes para ser seu escravo fiel e prudente. Ele o designará sobre todos os seus bens. O que significa isso? Então, a luz clareou e mostrou que os que compõem o escravo composto ganharão essa designação quando receberem sua recompensa celestial, junto com os outros dos 144 mil. Eles compartilharão da grande autoridade celestial de Cristo. E saber que todos os ungidos estarão no céu já, antes do Armagedon. E eles vão participar na batalha do Armagedon. E quantas outras informações valiosas. Então, só quem faz parte da organização de Jeová, que pode ver tudo isso no mundo que está em plena escuridão espiritual. Portanto, observar o cumprimento das profecias, os ajustes organizacionais, fortalecem muito a nossa fé. Uma quarta e última ajuda, peça ajuda aos anciãos da sua congregação, ao superintendente do circuito. Segundo Efésios 4, 8 e 13, Jeová deu esses homens como presentes, dádivas em homens. O objetivo principal deles, ajudar as ovelhas de Jeová a se manterem fortes na fé. Então busque a ajuda deles quando necessário. E ter uma fé forte vai nos ajudar a tomar decisões importantes. Por exemplo, se um parente for desassociado, nós vamos respeitar essa decisão ou vamos criticar os anciãos? A nossa fé vai determinar o que vamos fazer. Como vamos reagir se a organização nos pedir para mudar para uma outra congregação, para que os salões do reino e os donativos sejam mais bem usados? A nossa fé vai dizer, vai mostrar qual a nossa reação. Portanto, irmãos, em nossa assembleia, nós vimos a importância de continuarmos fortalecendo a nossa fé. Podemos aguardar bênçãos por isso? Claro que sim. A Bíblia diz. Observe Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Aqui destaca a necessidade de semear visando o Espírito. E se fizermos isso agora, nós temos bênçãos agora. Por exemplo, semear visando o Espírito, irmãos, é viver de um modo que facilite a atuação do Espírito de Deus em nós. Ou seja, fazendo as coisas corretas, tendo a bênção de Jeová. Semear visando o Espírito envolve também como é que está a nossa motivação.
em participar de coração nas atividades que o Espírito atua livremente. A nossa presença às reuniões, a nossa participação no ministério. Qual é a nossa motivação em participar nisso? E fazendo da forma como Jeová quer, nós teremos força de fazer o que é certo, mesmo quando estamos sozinhos, talvez lá na privacidade do lar. O que é que nós costumamos assistir? Que livros lemos? Quando estudamos a Bíblia ou fazemos orações a Jeová, como está o nosso coração, a pessoa que somos no íntimo? Então, nós colheremos bênçãos agora, de semear visando o Espírito, porque receberemos as bênçãos de Jeová. Teremos paz. Paz, como a mencionada aqui, irmãos, nessa experiência. Talvez você vá se recordar. Tem uma parte da revista Sentinela que diz: a Bíblia muda a vida das pessoas. E uma breve experiência envolve Adrian Pérez, do México, membro de gangue. Aos 13 anos, ele entrou numa gangue chamada Satânicos Júnior. Sugestivo nome, né? Ele fazia tudo de errado. E disse que alguns de seus amigos acabaram presos por roubo e assassinato, coisa que ele se envolvia. Mas ele acreditava em Deus, mesmo fazendo tudo errado. Então o que ele fazia? Quando havia festas religiosas, ele se envolvia, ajudava, para aliviar um pouquinho a consciência. Mas no final da festa, ele bebia bastante, então não adiantava muito. Como é que a Bíblia mudou a minha vida? Ele diz: comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová no fim de minha adolescência. Eu reconhecia que não tinha um verdadeiro objetivo na vida e que se continuasse daquele jeito, as coisas não dariam certo. Mas o texto que mexeu com esse homem foi o texto que lemos de Gálatas 6:8. Aquele que semeia visando a carne, esse vai perder a vida. Mas o que semeia visando o Espírito vai colher vida eterna. Aí ele diz: esse texto me fez ver que se eu quisesse ser bem-sucedido, teria que semear visando o futuro. Ele então começou a estudar a Bíblia. Começou a frequentar as reuniões. E aí a experiência conclui dizendo assim: como fui beneficiado? Já faz 10 anos que me batizei como testemunha de Jeová. Tenho me esforçado bastante para aplicar os ensinamentos da Bíblia em minha vida. Ganhei o respeito da minha família. Posso ajudá-los porque eu sou um trabalhador diligente e tenho condições de ajudá-los em sentido financeiro até. Minha mãe começou a estudar a Bíblia e se tornou testemunha de Jeová. Meu pai também está fazendo mudanças em seu estilo de vida. Então, semear visando o Espírito hoje nos impede de levar uma vida devassa, como esse homem levava, e teve que fazer grandes mudanças na vida. Mas será que as bênçãos são apenas agora? Claro que não. Lembra que dissemos que nós devemos, e não é errado, servir a Jeová olhando para uma recompensa à frente? As recompensas no futuro são maravilhosas. Observe Provérbios capítulo 28. Olha a garantia do texto. Provérbios 28 e o versículo 20. Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel receberá muitas bênçãos. Então, se somos abençoados hoje por semear, visando o Espírito, o que podemos aguardar no futuro, hein? Bem, Jeová nos deu a capacidade, irmãos, de criar imagens mentais de coisas que nunca vimos. Isso nos ajuda até mesmo a planejar o futuro com sabedoria e aguardar coisas boas com grande expectativa. Essa capacidade de criar imagens mentais nos ajuda a ter forte fé. Você tem o costume de pensar no novo mundo, mas você se imagina lá, participando das coisas boas que teremos lá? Vamos pensar um pouquinho nisso juntos? Imagine que em breve,
não existirá mais nenhuma rebelião. Nenhuma. Hoje, quando vemos na TV, como é que o mundo está borbulhando? O mundo está em ebulição, como uma água que está fervendo ali no fogão. Para onde se olha? Olha a situação das pessoas, dos países, das crianças. Então imagine o tempo em que não haverá mais nenhuma rebelião e você vai participar nisso. Imagine que em breve todos vão tratar o nome de Jeová como santo. Quando falamos o nome de Jeová hoje, não chega a ser emocionante, irmãos, porque nós associamos o nome de Jeová com a santidade que ele tem, que ele é. E é tão gostoso para nós usarmos o nome de Jeová. Só que hoje é a minoria que faz isso. Felizmente fazemos parte dessa minoria. Mas imagine que em breve todas as pessoas na terra, quando falarem o nome de Jeová, vão sentir o que você sente. Esse contentamento, essa alegria, esse respeito, essa emoção de servir esse Deus. Imagine que em breve você vai construir a sua casa e morar nela. Mas do gosto, a sua casa, aquela que você sonha em ter, você vai construir do jeito que você quer e vai morar nela. Talvez muitos aqui não tenham essa casa hoje. Talvez não morem no lugar que gostariam. Mas Jeová promete que você construirá e você vai morar naquilo que é seu. Imagine que em breve seus parentes e amigos que morreram vão ressuscitar. Como vai ser esse primeiro abraço neles? Que alegria tê-los de volta com você. Consegue se imaginar lá nessa situação? É isso que vai acontecer, pois a palavra de Deus não mente. E os que têm verdadeira fé hoje podem esperar isso com certeza. Ninguém pode impedir Jeová de fazer isso. E Ele fará isso em breve. E você vai viver tudo isso. Então imagine que dentro em breve, o que lemos aqui em Apocalipse capítulo 21, por favor, abra sua Bíblia. E nessas palavras tão consoladoras aqui de Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, nos diz assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade, Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Jeová estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Você consegue imaginar a cena de alguém pegar um lenço e enxugar as lágrimas de uma outra pessoa? É emocionante essa cena. Aqui diz, no 4, quando diz, Ele enxugará, esse é o desejo de Jeová, de enxugar todas as lágrimas que você derrama de tristeza ou de sofrimento por viver nesse mundo mau. Em breve, todas essas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Jeová. Ele tem o desejo de fazer isso. Portanto, irmãos, mesmo que tivemos, como vimos em nossa Assembleia, de enfrentar a morte, Jeová pode e vai nos ajudar a manter nossa integridade a Ele. E teremos forças por causa da promessa de Deus de ressuscitar todos os que estão nos túmulos memoriais. Nós não conseguiremos agradar plenamente a Jeová se nós não tivermos fé nessa recompensa. Então, servir a Jeová com essa recompensa em mira, de forma alguma, é egoísta fazer isso. Ele quer que façamos isso. Ele tem prazer em nos dar esse prêmio. Então, que a esperança do reino lhe dê força. Que a esperança do reino o anime, ao passo que ela se reflete nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas atividades. Pegue, por favor, o seu programa e vamos à última pergunta de recapitulação.
A pergunta número 5. Por que podemos confiar que a verdadeira ou que a fé verdadeira será recompensada? Resposta, Hebreus 11:6. Jeová é o recompensador dos que o buscam seriamente. Pode escrever. Jeová é o recompensador dos que o buscam seriamente. Para receber essa recompensa, precisamos aceitar a ajuda que Ele nos dá na Sua palavra e por meio de Sua organização, dirigida pelo Espírito Santo. Para receber essa recompensa, precisamos aceitar a ajuda que Ele nos dá na Sua palavra e por meio de Sua organização, dirigida pelo Espírito Santo. Portanto, que a sua fé continue a aumentar, enquanto você aguarda o cumprimento de todas as promessas de Jeová. Não tenha dúvidas, sim, esteja convencido de que a sua fé resultará para você em bênçãos eternas.